Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela palavra do Senhor, que alimenta a nossa alma, que é o pão vivo que desceu do céu. Tua palavra, ó Deus, traz a nós exortação, consolo, conforto, e nela, ó Deus, nós pautamos a nossa vida e desejamos que ela seja para nós normas de prática, para que tenhamos uma vida abundante na Tua presença. Ajude-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra, e pedimos nesta hora que o Espírito Santo do Senhor vá agora até cada coração e mente que está assistindo essa live, assistindo este culto, seja estes que estão agora ao vivo, mas também aqueles que ainda ouvirão esta mensagem ao longo dos anos, dos dias, pelo YouTube ou pelo qualquer outro canal. Que o Senhor manifeste a Tua graça e glória, que o Espírito Santo do Senhor vá ao encontro de cada coração. E nós pedimos isso certos de que o Senhor é o Senhor da palavra, o Deus que fala ao nosso coração pelas Escrituras. E é nele, por meio de Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida, que nós oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Lucas capítulo 22, nós vamos ler os versículos 31 e 32. Lucas 22, 31 ao 32. Veja aí sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 22 de Lucas. Vamos dar uma passeada nele para que a gente entenda o contexto. Lucas 22, 31 e 32 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Esse texto é apenas narrado, ou este momento da história de Jesus e seus discípulos, só é apenas narrado por Lucas. Nenhum dos outros evangelistas, embora este acontecimento esteja inserido em todos os evangelhos, os 4 evangelhos, mas estes 2 versículos só aparecem aqui em Lucas e no evangelho de Lucas. Os outros evangelhos falam do momento em que Pedro diz, os versículos 33 e 34, quando Pedro diz que jamais negaria Jesus, e Jesus falou, aliás, que jamais abandonaria Jesus. Jesus disse: não, você vai me negar. Isso é uma conversa para um outro momento. Vamos nos basear aqui nesses 2 versículos que apenas Lucas narra. É interessante você perceber que os versículos anteriores vai nos falar que Jesus estava com os discípulos e havia ceado com eles. Havia tido aquele momento de celebração da Páscoa. Já estava no dia anterior à morte de Jesus, o dia em que ele seria preso, a noite em que ele seria preso, e naquela noite preso, no dia seguinte ele seria levado à cruz, levado à crucificação. Então, nesse dia anterior, Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, e diz o texto aqui que houve um momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos, em que Jesus ensinou a eles sobre o princípio da humildade ou da humilhação, do esvaziar-se de si mesmo, mas aparentemente os discípulos não perceberam a gravidade daquele momento ou a peculiaridade daquele momento. A princípio, os discípulos não tiveram a noção muito clara de que era um momento ímpar da vida de Jesus.
E se você perceber, nos versículos 24 ao 30, eles vão discutindo, querendo ser o maior no reino dos céus. E Jesus vai explicar para eles, olha, os reis da terra, ou os reis dos povos dominam sobre eles, os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, mas vós não sois assim. Se você quer ser maior no reino dos céus, que você sirva. Este foi o princípio de Jesus. Lembra, os discípulos ficaram querendo mostrar que eram mais importantes, que eram mais chegados a Cristo, mais próximos de Cristo. E Jesus diz para eles assim, olha, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve à mesa? Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Naquele momento, Jesus estava angustiado, Jesus estava passando por um tempo de angústia e os discípulos estavam com a mente, com a cabeça totalmente distante, preocupados com quem era maior entre eles. Mais tarde, a história da igreja cristã nos relata que aconteceram perseguições terríveis e essas perseguições marcaram a vida desses discípulos. Nos versículos 31 e 32 nós percebemos então Jesus falando diretamente a Simão e de uma forma muito peculiar. E é interessante que eles estavam questionando sobre quem era o maior do reino dos céus, e provavelmente Pedro era aquele que mais se acentuava neste interesse de ser próximo de Jesus, de estar mais alinhado a Jesus e ao ministério de Jesus. E por isso, Jesus olha para Pedro nesse momento e diz a ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha o que Jesus está falando aqui para Pedro. Pedro, Satanás, o diabo, pediu você. O diabo quis você. O diabo quis peneirá-lo. O diabo quis triturá-lo, o diabo quis prová-lo. E quando nós olhamos para a história bíblica, nós sabemos que isso é possível. Nós lemos na história de Jó, o diabo entrando à presença de Deus para fazer acusações a Jó, inclusive para provocar um momento difícil na vida de Jó, a ponto dele negar a Deus, ou na expectativa de que ele negasse a Deus. E aqui Jesus está dizendo exatamente, olha Pedro, o diabo quis reivindicá-lo, o diabo pediu sua cabeça, o diabo pediu para eu permitir, para que você seja testado, para que você seja triturado, porque esta é a expressão aqui. Sabemos que Satanás é o príncipe do mal. E uma das obras principais de Satanás é tentar a fé dos servos de Jesus. Uma das características principais do diabo é exatamente testar a nossa fé, colocar tentações, provações em nosso caminho. É interessante percebermos que esta é a reivindicação contínua do diabo em relação a nós cristãos. Deus entregou Jó nas mãos do diabo. Deus disse, vai lá e toca em tudo que ele tem, menos na sua vida. E é interessante pensarmos que não é diferente conosco, como não foi diferente com Jó, como não foi diferente com Pedro. E a ideia aqui de peneirar é muito profunda e a gente sabe o que isso significa, porque a ideia é peneirar
a ponto de extrair tudo que for possível. A ideia de peneirar, como o trigo aqui, o grão ele era agitado, ele era sacudido, ele era espremido numa peneira, e esse grão ele permanecia, mas a palha saía. É interessante Jesus dizer não só que o diabo reivindicou, mas que o diabo não só reivindicou a vida de Pedro, mas queria triturá-lo. Irmãos, este é o desejo de Satanás no que diz respeito à vida dos servos de Jesus. É este o intento de Satanás em relação a mim e a sua vida. Ele vai reivindicar-nos. Sabe de uma coisa extremamente importante nós lembrarmos? É que, na verdade, nenhum de nós somos capazes de entender o conflito que existe no reino espiritual. Paulo falou lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Embora saibamos disso, porque a Bíblia nos diz, nós não conhecemos a dimensão desta luta. Nós não conhecemos a profundidade desta guerra espiritual. Nós não sabemos o quanto o diabo é determinado para destruir as nossas vidas. Nós não sabemos o quanto o diabo, ou o que o diabo é capaz de fazer para peneirar-nos. Veja, irmãos, chega uma hora em que a nossa caminhada cristã nos faz cruzar por linhas, por momentos na nossa vida, que a única coisa que nos resta é exatamente a obediência a Deus. Porque enquanto nós vivemos uma vida cristã mais ou menos, uma vida cristã sem profundidade, ou o que nós poderíamos chamar de vida religiosa, o diabo não se importa muito conosco. Enquanto nós estamos levando uma vida sem um profundo conhecimento de Deus, sem um profundo relacionamento com Jesus, o diabo não está nem aí para nós. Mas quando você decide em seu coração, pela graça de Deus que habita em você, a viver uma vida de obediência, de temor, de comprometimento com o Senhor, com certeza o nosso inimigo se apresentará diante de Deus um desejo de nos testar, de nos triturar, de nos peneirar. No momento em que nós cruzamos então essa linha da obediência, nós entramos então na exclusiva dependência de Cristo. E aqui está o segundo ponto importante que nós não podemos esquecer. Jesus disse: olha, o diabo reivindicou a sua vida, Pedro. O diabo se apresentou diante do Pai querendo triturá-lo, querendo peneirá-lo. Mas eu roguei por você. Que coisa linda nós sabermos que mesmo que o diabo tente nos triturar, mesmo que o diabo tente nos peneirar, existe alguém, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que venceu. Ele diz a nós: eu estou rogando por você, eu estou intercedendo por você. Que coisa linda esta palavra de Jesus a Pedro, que coisa linda esta palavra de Jesus a mim e a você. Deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor, porque no versículo 31, se você perceber, os pronomes aqui aparecem no plural. Eis que Satanás vos reclamou. Na versão NVI diz: eis que Satanás pediu a vida de vocês, pediu vocês a mim, para vos peneirar, para peneirar vocês. E no versículo 32, aí sim Jesus se dirige diretamente a Pedro e diz: mas eu roguei por ti.
E aqui Jesus faz uma aplicação mais particularizada. Nós podemos dizer, por exemplo, que o diabo está o tempo todo tentando peneirar a igreja de Cristo Jesus. Podemos dizer, a partir do versículo 31, que o diabo está a todo tempo, conforme o próprio Pedro diz, ao redor do povo de Deus, buscando uma brecha para que ele possa nos tragar. Mas Jesus diz aqui: eu roguei por você, Pedro. Eu roguei por você, Simão. Eu roguei por você, Gilson. Eu roguei por você, Abigail. Eu roguei por você, Sanderson. Eu roguei por você, Juliana. Eu roguei por você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo. O Senhor Jesus está intercedendo por nós. Nós não estamos sozinhos. Seja qual for a tribulação, seja qual for a provação, seja qual for a angústia, seja qual momento difícil, delicado da nossa vida estejamos vivendo, o Senhor Jesus está rogando por nós. Ele está intercedendo por nós. O autor aos Hebreus disse que nós devemos nos aproximar confiadamente ante aquele que é o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, que conhece as nossas fraquezas, que viveu as nossas fraquezas, que experimentou as nossas angústias. Mas ele venceu tudo. E ele vence por nós, e não somente vence, ele intercede, ele está à destra de Deus, ele está intercedendo por cada um de nós. Por mais que as intenções de Satanás sejam de nos peneirar, de nos triturar, de nos testar, de nos provar, nós temos um Deus que está dizendo para nós: eu estou rogando por você. Eu estou decidindo por você. O Senhor Jesus, irmãos, havia acabado de dizer para Pedro, se você olhar aí os versículos 29 a 30, você vai ver Jesus dizendo para Pedro e para os seus discípulos, os demais discípulos, que eles teriam um ministério frutífero, abençoador. Mas no decorrer da história da igreja, o tempo todo, nós estamos sendo peneirados, nós estamos sendo testados. Mas não se esqueça, o Senhor Jesus está intercedendo por nós. O fato é que Satanás não pode, nunca nos peneirará, nunca nos testará, exceto se Deus não permitir. Foi assim com Jó, foi assim com Pedro, e Deus permitiu que isso acontecesse com Pedro, de fato aconteceu, porque aquele momento angustiante em que ele percebe ter traído Jesus, ter dito uma coisa em um momento, em outro momento ter dito outra, em um momento dizer para Jesus: eu nunca te abandonarei, e no outro momento ele dizer àqueles que o questionaram: não, eu não sei quem é ele, eu não o sigo, não sou o seu discípulo. Quando ele percebe isto, ele estava sendo na verdade ali peneirado pelo diabo, a angústia toma conta do seu coração, ele chora, segundo o texto bíblico, amargamente. E nenhuma peneira, nenhuma ação do diabo na vida do cristão acontecerá sem que Deus permita. Então, o fato, irmãos, é que ele sempre estará sob o jugo, sob a autoridade de Deus. E mais do que isso, nós contamos com a ação extraordinária, com a graça extraordinária de Cristo sobre nós, intercedendo por nós. Além disso, o texto nos diz que isso só é possível porque há uma obra redentiva em Cristo. Se você presta atenção quando Jesus diz: eu roguei por ti, na verdade ele já estava aqui apontando para o sacrifício, para a sua morte,
para o Calvário. E ele já estava dizendo, olha, o que vai acontecer com você, Pedro, já está sendo tratado na eternidade. O diabo já está derrotado. Eu já estou intercedendo. Eu já sou o mediador da nova aliança. Então, se nós percebermos, nós vamos ver Jesus sendo este que deu a sua vida por mim e por você, para interceder por nós quando estivermos sob os ataques do diabo. Mas o texto nos fala mais algo muito importante. Porque o texto diz claramente por quê ou para que o Senhor intercederá por nós. Ele diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Para que a tua fé não desfaleça. É muito importante você pensar que esta ação de Jesus ao interceder por nós tem como princípio aperfeiçoar a nossa fé. Então, todas as vezes que nós formos testados pelo diabo, todas as vezes que nós formos peneirados pelo diabo e que percebermos a manifestação graciosa da intercessão de Cristo, quando nós tomarmos consciência que nos momentos de angústia, de sofrimento, temos um mediador entre nós e Deus intercedendo por nós, também teremos uma convicção clara em nosso coração: toda provação, todo momento difícil, toda luta que passarmos nesta vida tem como um propósito aperfeiçoar a nossa fé, para que a vossa fé não desfaleça. Para que a vossa fé não desfaleça. Quando Jesus fala para Pedro: eu vou interceder por você, é porque ele estava visualizando lá na frente ser peneirado pelo diabo. Geralmente, irmãos, é um momento específico em que Jesus estará aperfeiçoando e melhorando a nossa fé e levando-nos a aprimorar a nossa fé. Como é que nós superamos os ataques ferozes do inimigo? Jesus nos deixa exemplos claríssimos em sua palavra. Quando confrontado com os esquemas do diabo lá no deserto, Jesus disse: está escrito, está escrito. Hoje, por causa da cruz de Cristo, nós temos mais um está escrito. Conforme o texto nos diz: eu roguei a ti, eu roguei por ti. E eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então nós poderíamos dizer o seguinte: Satanás tem a permissão do Senhor para nos peneirar. Mas por causa daquilo que Jesus está fazendo por nós, intercedendo por nós, nós vamos ver a nossa fé se aperfeiçoando em Cristo. Veremos que no final das contas nós não desfaleceremos, porque Cristo nos sustentará. Nós não desfaleceremos, porque Cristo é o nosso refúgio, porque Cristo é o nosso socorro bem presente. Então, em um momento, tudo parece estar perdido. Em um momento, Satanás poderá até se regozijar por causa da nossa realidade. Ele pode até apontar para nós e dizer: está vendo? Olha a sua situação, olha o seu resultado, olha como você está no fundo do poço. Mas com apenas um olhar de Cristo Jesus, nós vamos perceber Jesus com graça e amor
intercedendo por nós e dizendo: não se turbe o vosso coração. Nós vamos perceber Jesus dizendo: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos perceber Jesus dizendo para nós: fica firme, fique firme, porque eu venci o mundo, eu venci na cruz todas as investidas de Satanás contra você, e a sua fé jamais desfalecerá. Irmãos, eu fico imaginando que quando Pedro estava caminhando, angustiado, depois de ter traído Jesus, ele deve ter enchido o seu coração de amargura, e ele sai chorando amargamente, e nós percebemos um homem machucado, e eu fico pensando, fico imaginando quantos pensamentos de acusação do diabo permearam a mente de Pedro. Quantas acusações o diabo fez a Pedro, dizendo: olha, você caiu, já era, não tem mais jeito para você. Você é um fracassado. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes eu e você, diante de uma provação, diante de um pecado, de algo que machucou o nosso coração e a nossa mente, nós somos acusados pelo inimigo dizendo: você é fracassado, você perdeu, você não vale absolutamente nada, Jesus não te ama, Deus não está nem aí para você. Jesus está intercedendo por nós. E a verdade bíblica, irmãos, é que Ele não permitirá que a nossa fé desfaleça. Diante das provações, diante das lutas, Cristo, o nosso intercessor, Ele não permitirá que a nossa fé desfaleça. Quando Pedro estava lá no mar da Galileia, triste, angustiado, ele disse: eu vou pescar, porque para mim tudo acabou, não tem mais sentido, não faz sentido mais eu andar nesse negócio de ser cristão, de ser crente, não faz sentido mais eu servir a Jesus, eu seguir Jesus, tudo está acabado. E ele vai para o mar da Galileia, ele pega o seu barco e vai para o mar, e lá ele resolve pescar, e nada naquela noite ele pegou. Ele estava decepcionado com ele mesmo, ele estava decepcionado com Deus, ele estava decepcionado com a sua fé, ele se decepciona lá no mar mais uma vez porque nada conseguiu pegar. E de repente ele ouve uma voz lá da praia dizendo: joga do outro lado. E quando ele lança as redes e que traz a rede cheia de peixe, ele olha e diz: eu sei quem é aquela pessoa. Eu conheço, é Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. E quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Na verdade, Jesus faz Pedro recordar tudo que ele viveu dias atrás. E faz ele lembrar que mesmo que o diabo quisesse peneirá-lo, Jesus intercedeu por ele. E a fé de Pedro jamais desfaleceria. Pedro se torna um grande homem de Deus, um dos apóstolos da igreja primitiva. E sabe por que isso acontece? Porque Jesus estava intercedendo por ele. Sabe por que eu e você não vamos ficar pelo caminho? Porque Jesus está intercedendo por nós. E Ele está dizendo: olha, mesmo que o diabo tenha tentado peneirá-lo, eu estou do seu lado. Eu estou te intercedendo por você. Eu estou te sustentando. Eu estou com você todos os dias. E a sua fé não vai desfalecer. Então, Jesus dá um conselho a Pedro. E esse conselho serve para mim e para você nesta noite.
Jesus diz a Pedro: Pedro, eu roguei por ti, a tua fé não vai desfalecer. Então, fortalece a teus irmãos. O que isso quer dizer, queridos? Que cada experiência vivenciada com Deus, cada momento difícil que nós passamos, que somos testados e provados e que a nossa fé é aperfeiçoada em Cristo Jesus, nós temos um grande compromisso de compartilhar, de falar daquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós temos um grande compromisso de fortalecer a fé daqueles que ainda estão vacilantes. Nós temos um grande compromisso de falar daquilo que Jesus fez conosco, com aqueles que ainda não o conhecem. Então é de extrema importância não só ter na nossa mente a certeza de que em meio às nossas provações, Jesus intercede por nós, Jesus está conosco, Jesus nos sustenta e nos ampara, e por isso a nossa fé não desfalece, mas é necessário também ter a convicção de que é preciso falar desta graça de Deus aos outros. É preciso usar as nossas experiências com Deus, nossos momentos de amadurecimento para falar do Evangelho de Cristo Jesus aos outros, para compartilhar a nossa fé aos demais. Fortalece os teus irmãos, fortalece, leva esta mensagem, aponte para Cristo. Nos seus momentos de lutas, de provações, diga aos demais: olha, a minha fé está firmada em Cristo. Eu não estou pautando a minha fé em um sistema, em um determinado personagem político. Eu não estou colocando a minha fé em uma circunstância. A minha fé, ela está além. Ela vai além do que os meus olhos contemplam. A minha fé está firmada em um Deus que me sustenta. Você precisa falar de Jesus. Jesus diz a Pedro: Pedro, você precisa fortalecer os seus irmãos. Nós temos como obrigação propagar a palavra do Senhor. O Salmo 96 diz isso. Anunciar entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Quando Pedro é fortalecido por Jesus com esta palavra, ele também é incentivado a fortalecer os seus irmãos. Eu e você precisamos ter esta convicção de que, diante das provações que passamos, devemos fortalecer uns aos outros, devemos animar uns aos outros e levar uns aos outros a ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Então, se você perceber os versículos seguintes, você vai ver que Pedro negou a Jesus. Mas você vai perceber também que ele é buscado por Jesus lá no Mar da Galileia, como eu falei agora há pouco. E ali ele tem um encontro real com Jesus. Ele tem um encontro pessoal com Jesus. E naquele dia, conforme está lá no Evangelho de Jesus, segundo João capítulo 21, naquele dia que Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Jesus diz: apacenta minhas ovelhas, ou seja, cuida das minhas ovelhas, cuida da igreja, cuida dos irmãos, fortalece uns aos outros, anime a igreja. E é o que nós temos que fazer, amados. Nós temos que animar os nossos irmãos, nós temos que fortalecer uns aos outros. Nós estamos vivendo um tempo tão ímpar, tão peculiar na nossa história, na nossa vida. E esse é um tempo de nós fortalecermos uns aos outros. Este é um tempo de nós não nos
moldarmos a este padrão do mundo, de gente que só sabe viver uma vida de reclamações, de angústia sendo verbalizada. E nós esquecemos, às vezes, de verdades bíblicas que traz ao nosso coração um consolo. Não há provação, irmãos, não há luta que não seja vencida ou que não já tenha sido vencida por Jesus. E por mais que sejamos triturados, por mais que sejamos peneirados pelo diabo, Jesus está o tempo todo conosco. O Salmo 48 fala sobre isso. O Salmo 121, nós temos o guarda de Israel, nós temos um Deus o tempo todo conosco, nos fortalecendo. Quando nós estamos visualizando só momentos difíceis, angustiantes, nós temos aquele pelo qual devemos olhar, aquele que não está no monte, mas está no céu. E é esse Deus, irmãos, é esse Deus que nós devemos buscar. Simão, o diabo quis a sua vida e pediu para peneirá-lo. Mas eu, Simão, intercedi por você. Eu tenho orado por você, Simão, para que a sua fé não desfaleça. E você precisa, diante das suas experiências com Deus, fortalecer os seus irmãos. Esta é a palavra do Senhor para mim e para você. Gilson, o diabo tem o tempo todo reivindicado a sua vida. Mas Jesus está intercedendo por você. Mas Jesus está ao seu lado. Mas Jesus está cuidando de você, está ao seu lado o tempo todo. Fortalece seus irmãos. Fortalece seus irmãos. Coloque no lugar de Simão aqui, coloque o seu nome. No lugar de Simão, coloque o seu nome e saiba que existe um Deus que está cuidando da sua vida. E quando esta peneira acabar, quando este momento de tratamento acabar, você será aperfeiçoado na fé. Você será melhorado. A sua confiança em Cristo estará muito mais solidificada. A sua esperança nele estará muito mais evidenciada. Quando tudo isso acabar, você vai estar mais forte na presença do Senhor. E Deus irá usá-lo para falar daquilo que Ele fez por você aos outros. Falar para que fortaleça a fé dos outros. Que Ele te abençoe, que Ele me abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar você a orar nesta hora e traga esta verdade bíblica ao seu coração agora e peça ao Senhor nesse momento para te dar esperança e te dar a certeza plena de que Jesus não está alheio ao seu sofrimento, não está alheio aos seus problemas, às suas lutas, mas Ele está intercedendo por nós, por você e por mim. Ore ao Senhor nesta hora, ore ao Senhor, fale com Ele e diga: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor é o meu supremo intercessor. Obrigado porque eu posso entrar na Tua presença pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Eu posso entrar na Sua presença achando graça em tempo oportuno. Fale com o Senhor Jesus agora. Vamos orar. Pai, nós aproximamos do Senhor com sincero coração, na certeza de que nós temos o sumo sacerdote que intercede por nós.
e Ele não está alheio aos nossos sofrimentos, pelo contrário, Ele conhece todas as nossas angústias, Ele vivenciou as nossas lutas, e Ele sabe que o inimigo das nossas almas está o tempo todo tentando peneirar-nos, mas Ele está intercedendo por nós, Ele está ao nosso lado, Ele está, ó Deus, no controle da história, da nossa história. Então, Pai, em nome de Jesus, dá-nos esta certeza de que nós não estamos entregues à mercê do mundo, nós não estamos entregues, ó Deus, às circunstâncias da vida, nós não estamos, ó Deus, entregues nas mãos do acaso. Não, nós estamos sob a poderosa mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que deu a sua vida por nós, aquele pelo qual nós guardamos firme a nossa confissão, aquele pelo qual nós temos a nossa fé e entendendo que Ele que nos prometeu é fiel. E Ele nos guardará, Ele estará ao nosso lado, Ele estará sustentando-nos, sendo a nossa sombra à nossa direita. E Ele fortalecerá a nossa fé, Ele sustentará a nossa fé. E Jesus, ó Deus, será aquele que promoverá o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Ó Pai, que nas nossas lutas lembremos desta verdade, que nas nossas lutas lembremos que o Senhor está conosco e ajude-nos a não desfalecer, mas a confiar plenamente em Ti e a depositar nossa fé em Ti. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, o consolo e a presença do Espírito repouse sobre você, sobre sua família e sobre a Igreja de Jesus, intercedendo e fortalecendo-a em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito bom ter cada um dos irmãos aqui conosco nessa transmissão. Eu sei que muitos de nós temos as nossas lutas, mas nós juntos nos fortalecemos e tornamos essas lutas certas, tornamos essas lutas uma grande oportunidade de nós fortalecermos a nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça sempre e que o Senhor traga em seu coração sempre a certeza de que Jesus está com você.